Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 371. Então é assim. Suru olhou para Gion e Tokikaki, seus olhos brilhando de determinação, e um sorriso de satisfação lentamente se espalhou por seu rosto. Seria porque Darien estava melhorando rápido demais, e eles estavam preocupados em ficar para trás? De repente, ela entendeu por que Zephyr insistia no sistema de classificação por assentos no campo de treinamento. Mesmo entre a elite da geração de ouro, repleta de jovens talentosos e ambiciosos, eles precisavam de alguém para perseguir, alguém que valesse a pena seguir, alguém que os inspirasse a se superar. Esse era o significado de ser o número 1. Eu entendo. Suru pegou uma chave de uma gaveta próxima, foi até um cofre no canto do escritório e destrancou a caixa externa. Digitou uma senha e logo recuperou 2 caixinhas de madeira finamente trabalhadas. Cuidadosamente colocou-as sobre a mesa de centro. Sob os olhares ansiosos de Gion e Tokikaki, Suru abriu lentamente as 2 caixas. Dentro de cada uma delas havia uma Akuma no Mi, ambas irradiando uma energia vibrante e misteriosa. O da esquerda era branco como a neve, tinha o formato de um pêssego e sua superfície brilhava com um brilho cristalino. O da direita parecia uma banana, coberto por padrões de escamas marrom escuras. Mesmo sentados ali em silêncio, as 2 frutas do diabo exalavam uma aura avassaladora de poder. Os olhos de Gion e Tokikaki imediatamente se fixaram neles, incapazes de desviar o olhar. Tenho certeza de que você já conhece os prós e contras das frutas do diabo, então não preciso explicar. Suru sorriu enquanto falava. Ambos concordaram em uníssono. Uma única pessoa não pode comer 2 frutas do diabo. Quando alguém come perde a capacidade de nadar. Amaldiçoado pelo mar. Suru havia preparado essas 2 frutas do diabo para eles 2 anos atrás. Naquela época, porém, ambos concordaram que suas fundações não eram sólidas o suficiente, então eles escolheram não comê-las e se tornaram usuários de habilidades. Mas agora as coisas eram diferentes. Após 2 anos de treinamento, provações e experiência de combate, além de tudo o que aprenderam no acampamento, eles passaram por uma transformação completa. Não eram mais os novatos ingênuos de outrora. Agora eles haviam dominado tanto o Rokushiki quanto o Haki, chegando a um ponto em que podiam utilizar totalmente o poder de uma Akuma no Mi para aumentar sua força. Além disso, a repentina erupção da Batalha de Marineford deixou Gion e Tokikaki com uma profunda sensação de pressão e insegurança. Isso os fez perceber o quão distantes ainda estavam das potências do mar. Eles sabiam que se não se esforçassem agora, talvez nunca mais alcançassem aquele cara. Uma vez decididos, eles não hesitaram mais. Gion deu um passo à frente primeiro, pegou delicadamente a Akuma no Mi branca como a neve, descascou um pequeno pedaço de sua casca e colocou-o na boca. Suas sobrancelhas franziram instantaneamente e seu rosto congelou. Ao ver a reação dela, Tokikaki, que estava ansioso para ser o próximo, caiu na gargalhada. Com arrogância, ele marchou para frente e arregaçou as mangas, soprou ar quente pelas narinas e encarou a Akuma no Mi coberta de escamas. Com as mãos na cintura, ele sorriu arrogantemente. Bebezinho já está me esperando há tempo demais, hein? Depois que eu te comer, Darien não vai conseguir continuar agindo de forma tão arrogante. A partir deste momento. Ele agarrou a Akuma no Mi, abriu bem a boca e enfiou tudo dentro. Eu, Tokikaki, o gênio do quartel-general da marinha, não irei mais. Sua voz falhou. Tokikaki congelou no local. Seu rosto passou de vermelho de excitação para um branco fantasmagórico. Então uma tonalidade arroxeada, como se tivesse sido envenenado, subiu pelo pescoço e se espalhou pelo rosto. Gole. Sua garganta se moveu. Ele engoliu em seco. Tosse, tosse, tosse. Dobrando-se, Tokikaki teve um violento ataque de tosse, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto enquanto ele uivava como um animal moribundo. Isso tem gosto de merda. Então ele notou Gion e Tsuru olhando para ele, expressões que lentamente ficaram estranhas. Alguns dias depois, quartel-general da marinha, porto abandonado. Bang, 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 bang. Pesados sons de pancadas ecoavam enquanto punhos batiam nas laterais de enormes navios de guerra, enviando ondas de choque pelo ar. 2 figuras altas estavam diante de navios de guerra abandonados, martelando com nada além de sua força bruta. Seus socos soavam como tiros de canhão, abrindo marcas nos enormes cascos de aço. O suor escorria de suas testas, suas respirações estavam irregulares, mas seus olhos permaneciam focados como laser. Dahahara. Darien, estou quase alcançando você. Com um estrondo alto, Kuzan abriu um buraco na lateral de um navio de guerra, estilhaços voaram para todos os lados enquanto um sorriso de alegria se espalhava por seu rosto. Mas Darien não respondeu. Sua concentração era absoluta. O mundo ao seu redor havia desaparecido, restava apenas o navio de guerra à sua frente, um alvo a ser destruído. Não muito longe, sob um grande guarda-sol. Garp estava esparramado em uma cadeira de praia, vestindo uma camisa larga com estampa floral e shorts largos, mastigando ruidosamente um maço de senbei aberto. Você é inacreditável, Garp. Vai ficar aí sentado assistindo? Uma voz resignada soou atrás dele. Zephyr caminhou até mim, de braços cruzados, claramente irritado. Garp soltou uma risada despreocupada. Você não entendeu. Esse é meu método secreto de treinamento. Método secreto de treinamento? Zephyr ergueu uma sobrancelha, lançando um olhar cético para Garp. Então ele se lembrou da batalha na Ilha Moeda. Segundo Sengoku, Darien havia sido atingido diretamente por Shiki naquela luta. Durante o confronto, Darien desferiu um soco notavelmente semelhante ao de Garp, embora tenha sido eventualmente cortado e gravemente ferido por Shiki. O fato de conseguir reproduzir parte do estilo de Garp sob pressão provou que ele havia compreendido sua essência. Será que Garp realmente tinha algum tipo de método de ensino especial? Wanhaha, exatamente, disse Garp presunçosamente.
Vamos lá, vamos ouvir. A curiosidade de Zephyr foi despertada. Desde que se aposentou, ele não tinha mais muito interesse em assuntos militares. Sua paixão agora era formar a próxima geração de elites da marinha. Se Garp realmente tivesse um método único, é claro que ele queria aprendê-lo. Garp lançou-lhe um olhar de soslaio, depois se inclinou e disse misteriosamente: é simples, deixe-os vivenciar isso em primeira mão. Experimentar em primeira mão? Zephyr franziu a testa pensando no assunto. Então ele percebeu. Não era só outra maneira de dizer, dê uma surra neles e deixe que eles descubram por si mesmos. Algumas linhas escuras apareceram na testa de Zephyr. Ele deveria saber que não devia confiar nesse cara. Ele lançou um olhar mortal para Garp. Nesse momento, Darren e Kuzan terminaram seu treinamento e se aproximaram, enxugando o suor da testa. Hahaha, Zephyr-sensei, você está aqui. Kuzan pareceu um pouco tímido. Darren assentiu para Zephyr. Zephyr-sensei. Zephyr sorriu. Parece que vocês dois estão fazendo um bom progresso. Ele deu um tapinha no ombro de Kuzan e depois se virou para Darren. Darren, vim perguntar. Você está pronto para a cerimônia de formatura do campo de treinamento amanhã? O discurso de formatura, hein? Um sorriso fraco e indecifrável surgiu no canto dos lábios de Darren. Estou pronto há algum tempo, Zephyr-sensei. Zephyr fez uma pausa. Ele não sabia se era apenas imaginação, mas algo naquele sorriso o deixava desconfortável. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Capítulo 372. No dia seguinte, de manhã cedo, a cálida luz do sol entrava pelas imponentes janelas do chão ao teto do escritório do almirante da frota, com vista para o porto naval oval. Mas apesar da claridade lá fora, a atmosfera dentro do espaçoso escritório estava carregada de tensão. O almirante da frota Kong parecia exausto da viagem. Seu rosto, normalmente resoluto, demonstrava sinais claros de exaustão. Sengoku e Tsuru estavam diante dele, com os olhos cheios de expectativa. Suas mãos se remexeram levemente enquanto esperavam em silêncio, na esperança de que o ancião, recém-chegado de Mary Geoise, lhes desse a resposta que tanto esperavam. Então, almirante da frota Kong? Kong pegou um lenço para enxugar o suor do rosto, acendeu um charuto e deu uma longa tragada. Só então finalmente olhou para os dois. Um sorriso cansado, mas genuíno, apareceu lentamente em seu rosto. O processo não foi fácil, mas o governo finalmente aprovou. Isso é ótimo. Sengoku cerrou os punhos e soltou um forte suspiro de excitação, incapaz de conter a voz. Somente em particular com Kong esse almirante da marinha, normalmente severo e sereno, revelaria uma reação tão juvenil. Tsuru não conseguiu evitar rir também, soltando um longo suspiro de alívio. Ambos sabiam exatamente a importância da viagem de Kong a Mary Geoise. Além de entregar seu relatório oficial, ele tinha uma missão crucial: solicitar apoio financeiro do governo mundial para a reconstrução de Marineford, bem como para tratamento médico dos feridos e indenização dos mortos após a guerra. O ataque imprudente de Shiki ao quartel-general da Marinha fez muito mais do que apenas destruir prédios e infraestrutura. Inúmeros civis perderam suas casas e foram forçados a fugir. Muitos outros perderam a vida no caos. Contra os mais altos níveis de poder de combate do mundo, forças capazes de abalar o equilíbrio do mar, as vidas das pessoas comuns eram tão frágeis quanto formigas, indefesas diante de um poder avassalador, e os fuzileiros navais também sofreram muito. O exército de monstros espirituais convocado pela Big Mom, Charlotte Linlin, infligiu enormes baixas às forças da Marinha. De acordo com estatísticas incompletas, pelo menos 50.000 civis foram mortos na Batalha de Marineford. Mais de 15.000 fuzileiros navais morreram em serviço e o número de feridos foi incontável. Nos últimos dias, Sengoku e Tsuru estavam sobrecarregados com o trabalho de socorro e reconstrução do pós-guerra. Mal tinham tido tempo para dormir, mas mesmo os líderes mais capazes não conseguem construir sem recursos. O orçamento da Marinha já era apertado antes da guerra, e esse desastre inesperado só piorou a situação. Com o financiamento e a mão de obra escassos, até mesmo as mentes brilhantes de Sengoku e Tsuru ficaram presas. Agora, com Kong conseguindo garantir fundos militares adicionais do governo mundial, eles poderiam finalmente relaxar um pouco. Foi uma notícia incrível. Os mortos não poderiam ser trazidos de volta, e a dor dos que ficaram para trás não desapareceria, mas com apoio suficiente, pelo menos alguma esperança poderia ser restaurada. Kong soltou uma nuvem de fumaça em forma de dragão e sorriu. Como estavam as coisas na sede enquanto estive fora? Sengoku imediatamente se endireitou e respondeu com uma expressão séria. Relatório, almirante da frota Kong, tudo em Marineford está ocorrendo normalmente. A reconstrução avança passo a passo. Agora que o financiamento está garantido, a indenização e o atendimento médico aos feridos também podem prosseguir sem demora. Kong assentiu satisfeito. As habilidades de Sengoku eram inquestionáveis. Além da força bruta em combate, sua liderança geral o tornava o candidato mais forte para suceder Kong como almirante da frota. Certo. Como foi a audiência de Sakazuki e dos outros dois? Como se de repente se lembrasse de algo, a expressão de Kong ficou um pouco estranha. Quando eu estava em Mary Geoise, encontrei o pessoal do departamento de inspeção. A atitude deles era estranhamente entusiasmada. Eles não paravam de falar sobre como aquele garoto, o Darren, era excepcional. Com essas palavras, as expressões de Sengoku e Tsuru mudaram sutilmente. Almirante da frota Kong, a audiência transcorreu relativamente bem. É só que, estranhamente, os oficiais que estavam pressionando Darren mudaram completamente de ideia de repente depois de receberem uma ligação do Denden Moshi no meio do caminho. É assim mesmo. Kong refletiu por um momento e depois balançou a cabeça. Não se preocupe. Não é tão importante assim. Aquele garoto, Darren, sempre foi meticuloso no trabalho. Se ele conseguiu calar aqueles burocratas arrogantes, é só um sinal da sua capacidade. Há mais uma questão. Sengoku se endireitou e falou solenemente.
Vá em frente, disse Kong. Dando uma tragada no charuto, Kong estreitou os olhos. A cerimônia de formatura do campo de treinamento está marcada para hoje, não é? Sim, almirante da frota. Repórteres dos principais jornais já chegaram ao quartel-general. Sakazuki e os outros dois serão condecorados ao mesmo tempo, como parte da cerimônia, confirmou Sengoku. Bom, Kong assentiu e continuou. E o lado do Zephyr? Está tudo sob controle? Não vamos ter outro incidente como os dois últimos. Ele demonstrou uma expressão de desamparo e sofrimento, como se estivesse se lembrando de algo que seria melhor esquecer. A boca de Sengoku se contraiu levemente antes de responder com ênfase. Não se preocupe, almirante da frota. Zephyr já falou com Darren. Não deve haver problemas desta vez. Com isso, Kong assentiu lentamente. Isso é bom. Embora a guerra tenha terminado com a nossa conquista de Marineford, foi, na verdade, uma derrota devastadora. As baixas foram graves, as perdas imensuráveis. O clima geral no quartel-general é sombrio e sem vida, e o moral em todas as fileiras está perigosamente baixo. E momentos como este, realizar uma cerimônia de formatura, e deixar Darren, o herói que protegeu Marineford, falar para animar as tropas, pode ajudar muito a levantar o ânimo. É claro que o esforço de propaganda não deve ser exagerado. Por enquanto, nossa política norteadora deve permanecer, buscando progresso constante. O foco deve ser reconstruir rapidamente a sede e recuperar nossa força. Pelo menos no curto prazo, não estamos em condições de lançar outra guerra em larga escala. Quando ele terminou de falar, um brilho cauteloso surgiu nos olhos envelhecidos de Kong. Embora ele tenha conseguido obter financiamento adicional do governo mundial, não foi muito, nem de longe o suficiente para sustentar outra campanha em grande escala. Pelo menos, não no futuro próximo. Ainda assim, havia algumas boas notícias. Com o fim da guerra, a situação no Novo Mundo começou a se estabilizar. Shiki se escondeu mais uma vez, desaparecendo sem deixar vestígios. Big Mom e Kaido também ficaram quietos. Este raro momento de paz deu aos fuzileiros navais a chance de descansar, se reagrupar e reconstruir sua força de combate. E a geração mais jovem, Sakazuki e Borsalino, Darren, estava gradualmente se destacando. Com o passar do tempo, a vantagem dos fuzileiros navais sobre os piratas só aumentaria. Capítulo 373. Darren saiu do chuveiro cheio de vapor, secou-se rapidamente com uma toalha, enrolou-a na cintura e caminhou lentamente até o espelho. Com um movimento de mão, ele limpou a condensação do vidro, revelando um rosto incrivelmente bonito e rebelde. Olhos afiados, sobrancelhas finas como lâminas e um nariz proeminente conferiam às suas feições uma aparência cinzelada e imponente. Seus cabelos negros, úmidos e desgrenhados, estavam casualmente eretos, exalando um ar selvagem e desafiador. A parte superior do seu corpo nu era magra e poderosa, com músculos firmes e definidos. Peitorais largos, abdômen esculpido, ombros largos e inúmeras cicatrizes cruzando o tronco o faziam parecer um predador à espreita, um leopardo enroscado, transbordando força letal. Finalmente chegou. Darren sorriu para seu reflexo, acendeu um cigarro e murmurou baixinho. Hoje foi realizada a cerimônia de formatura do campo de treinamento de oficiais do quartel-general da Marinha. E hoje ele ascenderia oficialmente ao posto de vice-almirante do quartel-general da Marinha. Na trama original deste mundo infestado de piratas, um vice-almirante poderia parecer pouco mais do que um mero enfeite de cenário, apenas mais uma patente. Um parâmetro conveniente para os protagonistas exibirem sua força. Comum e esquecível. Mas, depois de viver neste mundo, Darren sabia que não. Tornar-se vice-almirante era o ápice que muitos passaram a vida inteira perseguindo por estes vastos mares. Em termos de força, esperava-se que um vice-almirante da Marinha dominasse ambas as formas de Haki e manejasse com maestria diversas técnicas de combate sobre-humanas. Alguns vice-almirantes de elite conseguiam até mesmo enfrentar os Shichibukai. Em termos de autoridade, eles comandavam seus próprios navios de guerra e tinham controle direto sobre milhares de fuzileiros navais de elite. Quando alocados no exterior, podiam supervisionar regiões marítimas inteiras, com jurisdição total sobre os principais ramos da Marinha ao longo da Grand Line. Seja poder, status, influência ou reputação, os vice-almirantes eram algumas das forças mais formidáveis no mar, a espinha dorsal da justiça neste mundo. E agora, esse dia finalmente havia chegado para Darren. De um humilde zelador da Marinha, limpando banheiros a um ponto à beira do poder real, sua ascensão foi de uma perseverança brutal. Mais do que ninguém, ele sabia o verdadeiro significado do título de vice-almirante, e o quão difícil era conquistá-lo. Dias intermináveis de treinamento. Incontáveis batalhas em que ele dançou à beira da morte. Noites sem dormir planejando seu próximo movimento. Derramamento de sangue. Traição. Sacrifício. E agora ele estava aqui. Marido. Uma voz suave surgiu atrás de mim. A Matsuki Toki entrou no banheiro, vestida com um kimono solto e esvoaçante. Segurava um uniforme da marinha recém-passado nas mãos. Seus olhos brilhavam de admiração e afeição enquanto ela falava gentilmente. Seu uniforme está pronto. Darren sorriu e assentiu. Obrigado, Toki. Ela balançou a cabeça com um sorriso suave. Hoje é um grande dia para você. Estou tão feliz. Ela olhou para ele e hesitou por um momento antes de perguntar. Marido, você está nervoso? Darren fez uma pausa e de repente riu. Nervosismo é para os fracos, pessoas que sentem que não merecem a posição em que estão. Mas eu... Ele amassou o cigarro no cinzeiro, virou-se e puxou-a para perto, passando um braço em volta de sua cintura fina. Com um estalar de dedos, sua faixa rosa se abriu. Seu kimono leve deslizava de seu corpo liso e pálido como um sussurro. Estou exatamente onde pertenço. Enquanto Toki soltava um suspiro suave, Darren a segurou firmemente contra ele. Marido. Ela instintivamente tentou resistir, mas rapidamente derreteu sob seu toque, ofegando suavemente.
Você, a cerimônia de formatura, está prestes a começar. Não há tempo suficiente. Ela estava sem fôlego, com as bochechas coradas e os olhos brilhando. Ao vê-la daquele jeito, Darren não conseguiu mais se conter. Com um rosnado baixo, ele a pressionou contra o chão sem nenhuma contenção. Eles podem esperar. Eu não posso. Ao mesmo tempo, Marineford, quartel-general da Marinha, do lado de fora dos portões do campo de treinamento de oficiais. A praça estava lotada de pessoas. Uma grande plataforma foi montada com bastante antecedência, com um longo tapete vermelho que se estendia do centro do palco até o outro lado da praça. Fuzileiros navais de elite, vestidos com uniforme completo, formavam uma solene guarda de honra, mantendo a ordem com rigorosa vigilância. Mais perto da plataforma havia fileiras de assentos reservados, todos ocupados pelas figuras mais poderosas do quartel-general da Marinha. Almirante da Frota Kong, codinome Osso de Aço. Almirante Sengoku, uma das maiores potências de combate do governo mundial, codinome o Buda. Ex-almirante Zephyr, instrutor-chefe do campo de treinamento de oficiais, codinome Punhos Negros. Vice-almirante Suru, chefe do Estado-Maior do quartel-general da Marinha. Vice-almirante Garp, codinome Punho de Ferro. Logo atrás deles, todos os outros assentos também estavam ocupados. Eles eram a espinha dorsal dos fuzileiros navais, os comandantes de base, tanto dos quartéis generais quanto dos postos avançados mais distantes. Comodoros contra almirantes e oficiais de todas as patentes. Eles se espalharam da plataforma central como ondas quebrando. Quanto mais perto do palco, mais perto se estava do coração do poder da Marinha. Além deles, muitos oficiais do governo mundial estavam presentes, juntamente com representantes reais e nobres de nações aliadas. Repórteres de agências de notícias do mundo todo também se reuniram com suas câmeras, grandes e pequenas, balançando ansiosamente nas mãos de jornalistas animados. Todos estavam disputando posição, desesperados para capturar a foto perfeita. Afinal, a cerimônia de formatura do campo de treinamento de oficiais do quartel-general da Marinha foi um evento global que poderia abalar o mundo. Desde que Zephyr assumiu como instrutor-chefe do acampamento, inúmeros fuzileiros navais talentosos e de elite foram formados. Houve gente como Sakazuki e Borsalino, monstros que já haviam construído reputações assustadoras através dos mares. E agora novatos como Darren e Kuzan surgiram, carregando o mesmo rótulo de monstro e fazendo um nome brilhante para si mesmos na recente batalha de Marineford. A mídia não hesitou em fazer elogios, aclamando Zephyr e o campo de treinamento como o berço das estrelas. E com base em vários relatórios e fontes, a turma deste ano foi considerada a mais forte da história do acampamento. Liderada por Rogers Darren, a geração de ouro estava prestes a se formar. Que patentes receberiam? Onde seriam alocados? Cada detalhe era matéria-prima para manchetes. Sem mencionar que essa mesma cerimônia também incluiria a concessão de honrarias àqueles que se destacaram durante o ataque de Shiki. Sentindo sangue na água, a imprensa largou tudo e invadiu a cena como tubarões, desesperada por cobertura. Mesmo que isso significasse ser esmagada pela multidão. Na extremidade externa da praça, milhares de fuzileiros navais e inúmeros civis animados se reuniram, lotando a área lado a lado. A enorme praça estava lotada. Gritos, conversas, passos, era um mar de sons estrondoso. Mas em meio a todo esse barulho, na primeira fila, o almirante da frota Kong sentou-se com a testa franzida. Virou-se para Sengoku e Zephyr visivelmente irritado. Que horas são essas? Por que aquele garoto, o Darren, ainda não chegou? Você contou a ele, não contou? Que diabos ele está fazendo? Capítulo 374. Que diabos ele está fazendo? Kong olhou para o relógio, franziu a testa ainda mais e havia um traço de irritação real em sua voz. A cerimônia de formatura estava marcada para começar em apenas 2 ou 3 minutos. Todos já estavam em seus lugares, e toda a equipe estava pronta. Mas em um momento como esse, aquele pirralho maldito do Darren ainda não estava em lugar nenhum. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, não teria feito diferença. Desde que a cerimônia transcorresse sem problemas, as medalhas sempre poderiam ser entregues depois. Mas Darren? De jeito nenhum. Ele foi a peça central de toda a cerimônia de formatura. O homem que aniquilou sozinho a frota aérea pirata de Shiki. O indiscutível melhor graduado do campo de treinamento. O monstro da nova geração da Marinha. Um gênio prestes a ingressar na liderança central da Marinha. A figura-chave que desempenhou o papel mais crucial na defesa de Marineford. Com tantos elogios e honrarias em seu currículo, não seria exagero dizer que toda essa cerimônia foi construída em torno de Darren. A maioria dos meios de comunicação e repórteres reunidos do mundo todo vieram especificamente para cobri-lo. Sem ele, toda a cerimônia perderia o brilho. O quartel-general da Marinha havia se esforçado muito para se preparar para o evento, convidando agências de notícias de todos os lugares com a esperança de que a cerimônia, especialmente o discurso de Darren, injetasse um impulso moral muito necessário em uma força que estava cambaleando. Observando os segundos passarem, Sengoku começou a suar nervosamente. Almirante da frota Kong, já enviei alguém para incentivá-lo. Darren sempre foi confiável. Duvido que algo tenha dado errado. Kong respirou fundo, reprimindo sua frustração. A viagem a Mary Geoise tinha sido exaustiva. O cansaço físico era uma coisa. O que mais o esgotava era ter que se humilhar e implorar por fundos ao governo mundial. Principalmente quando 5 anciões se revezavam zombando e zombando dele. Kong sentiu sua dignidade como almirante da frota sendo pisoteada até a morte. Foi uma pílula amarga de engolir, mas era seu dever. Vamos dar-lhe um pouco mais de tempo. A voz de Kong era baixa e firme. 1 minuto se passou. 3 minutos. 5, 10, 15 minutos se passaram. Observando a expressão de Kong ficar mais sombria a cada segundo, as costas de Sengoku ficaram encharcadas de suor frio. Almirante da frota Kong, talvez devêssemos começar a cerimônia, ele ofereceu cautelosamente, rangendo os dentes.
A aparição de Darren estava marcada para o final de qualquer maneira. Uma veia saltou na testa de Kong. Multar. Sua resposta foi fria. Sengoku, como se tivesse sido aliviado de um grande fardo, imediatamente levantou a mão e fez um sinal ao arauto. Momentos depois, o som solene de uma corneta militar ecoou pelo terreno. A melodia distante e imponente tomou conta da praça, imediatamente envolvendo a atmosfera com uma forte sensação de gravidade. O rugido da multidão, antes avassalador, desapareceu com as primeiras notas da corneta. Mas a expectativa permanecia palpável. Olhos ardendo de entusiasmo, vozes contidas, mas inquietas, cabeças compactadas como ondas quebrando em direção ao palco. Uma figura alta e imponente levantou-se lentamente da primeira fila. Seus cabelos curtos e roxos e seus óculos escuros característicos refletiam a luz, enquanto a longa capa dos fuzileiros navais esvoaçava atrás dele a cada passo, conferindo-lhe uma presença poderosa e digna. A multidão prendeu a respiração. Repórteres ergueram freneticamente suas câmeras, disparando sem parar. Sob os holofotes de inúmeros olhares e flashes implacáveis, Zephyr subiu os degraus com firmeza e então assumiu seu lugar no centro da plataforma. Ele se virou para encarar as fileiras aparentemente intermináveis de assentos que se estendiam à distância, lotadas de fuzileiros navais e civis. E em seu rosto severo, um leve sorriso começou a florescer. Ele fez uma saudação solene e gritou com uma voz clara e autoritária. Sou Zephyr, instrutor-chefe do campo de treinamento de oficiais do Quartel-General da Marinha. Agora declaro oficialmente, a cerimônia de formatura do terceiro campo de treinamento de oficiais de elite começa. Enquanto suas palavras eram proferidas, um rugido de aplausos estrondoso irrompeu como ondas quebrando. Todos os fuzileiros navais na área de assento se levantaram em uníssono e prestaram atenção com uma saudação. Ao redor da praça, e em inúmeros locais onde as pessoas assistiam pelas transmissões ao vivo do Dendemushi, a multidão avançou, com os rostos iluminados de excitação, aplaudindo, gritando, acenando com todas as suas forças. Este era um festival de justiça. Zephyr abriu os braços em um gesto de boas-vindas e riu muito. Vamos agora dar as boas-vindas aos cadetes excepcionais do campo de treinamento deste ano. Todos os olhos se voltaram para o outro lado do longo tapete vermelho. Na grande entrada, uma após a outra, figuras jovens apareceram, com expressões severas e concentradas. Vestidos com uniformes impecáveis, eles caminhavam com passos firmes, com capas brancas esvoaçando atrás deles ao vento. A luz do sol brilhava intensamente, iluminando seus rostos determinados e cheios de energia, irradiando um senso de propósito e promessa que comoveu a multidão. Num instante, ondas de aplausos tomaram conta da praça. Eles estão aqui. Essa é a comandante Gion, a flor dos fuzileiros navais do nosso quartel-general. Ela é absolutamente deslumbrante. E vejam só, aquele é o Capitão Kuzan, o jovem que ganhou o título de monstro. Durante a defesa de Marineford, ele usou suas poderosas habilidades de Akuma no Mi para conter Shiki, Capitão Yamakagi. Como dizem os boatos, ele parece tão gentil e bondoso. Aquele é o Capitão Doberman, um mestre espadachim com uma força incrível. Essa aura é avassaladora. Espera aí, quem é essa de shorts? Você não sabe. Aquele sujeito de aparência suspeita é o comandante Tokikaki, um dos maiores gênios do nosso quartel-general. Dizem que ele está quase no nível de um monstro. Mas, bem, isso é só boato. À medida que cada rosto jovem aparecia, a multidão irrompia em murmúrios animados. Gion, alta e equilibrada, com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. Kuzan, bocejando com olhos sonolentos. Tokikaki de chinelos e shorts com um palito na boca, sorrindo e acenando animadamente para a multidão. Yamakagi, simples e um pouco tímido. Doberman, parecendo calmo por fora, mas suando nervosamente por baixo da superfície. Dalmatian, usando seu característico chapéu de cachorro malhado. Onigumo, com uma expressão fria e severa e um olhar sem vida. Esses eram os nomes destinados a abalar os mares nos anos seguintes, formando juntos a florescente geração de ouro dos fuzileiros navais. A multidão explodiu em aplausos. Os fuzileiros navais assistiam com admiração e espanto. Repórteres tiravam fotos freneticamente, capturando cada momento. A juventude realmente é algo especial. Sengoku bateu palmas suavemente, com os olhos fixos na lenta procissão de jovens fuzileiros navais. Sua expressão era carregada de emoção. Antigamente ele era como eles, jovem, motivado, cheio de ambição e energia, avançando no caminho da justiça. Num piscar de olhos, tantos anos se passaram. Tudo mudou. A maioria dos companheiros com quem ele lutou agora dormia no fundo do mar, com seus corpos sem vida envoltos sob a bandeira da gaivota manchada de sangue. Ele suportou inúmeras provações, celebrou vitórias gloriosas. Seus inimigos mudaram de Rocks a Barba Branca, Kaido, Shiki e Big Mom. Sengoku sentiu uma onda de nostalgia e tristeza crescer em seu coração. Naquele momento, crocante, crocante. Um som agudo e nítido soou ao lado dele. Acordado de seus pensamentos, a boca de Sengoku se contraiu. Ele se virou abruptamente e latiu para Garp, que mastigava Senbei casualmente. Garp, seu desgraçado. Você não consegue parar de comer nem por um instante. Garp soltou uma risada despreocupada. Sengoku, bem, algumas coisas nunca mudam. Capítulo 375. A multidão ficou animada. Conforme as figuras jovens avançavam uma a uma, os olhos de Zephyr ficavam vermelhos sob seus óculos de sol, embora seu sorriso permanecesse gentil. Seu peito se ergueu instintivamente e suas costas permaneceram retas e orgulhosas.
Para ele, nenhuma quantidade de glória ou poder poderia se comparar a esse momento. Observar os alunos que ele treinou com suas próprias mãos marchando diante dos olhos do mundo, caminhando em direção a um futuro brilhante em busca da justiça em que acreditavam, foi sua maior recompensa como instrutor. Os estagiários se alinharam ordenadamente abaixo do palco, ocupando seus lugares de acordo com a ordem estabelecida. Um por um, eles subiram a plataforma sob o olhar da multidão. Kuzan foi o primeiro. Ele caminhou casualmente, bocejando enquanto levantava a mão em saudação ao antigo almirante parado à sua frente. Zephyr Sensei. Zephyr lançou-lhe um olhar furioso e murmurou baixinho. Kuzan, acorde. Esta é uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Olhe ao seu redor, há câmeras por toda parte. Kuzan coçou a cabeça e respondeu preguiçosamente. Mas Zephyr Sensei, Darren não está aqui. Eu simplesmente não consigo me animar sem ele. Várias veias saltaram na testa de Zephyr, e seu sorriso endureceu. Suprimindo a vontade de perder a paciência, ele pegou uma capa nova de fuzileiro naval de um guarda próximo e, mantendo um tom sério, gritou em voz alta. Capitão Kuzan do Quartel-General da Marinha, em reconhecimento ao seu desempenho excepcional e força de combate durante a Batalha de Marineford. Em nome do Quartel-General da Marinha, eu promovo ao posto de contra-almirante. Ele colocou a capa do contra-almirante sobre os ombros de Kuzan e encarou o rosto meio acordado do jovem com olhos brilhantes. Parabéns, contra-almirante Kuzan. Agora, por favor, diga algumas palavras aos seus companheiros. Kuzan esfregou os olhos e se virou para o microfone. Seus olhos semicerrados e seu comportamento descontraído contrastavam fortemente com a formalidade do evento. Com dezenas de olhos cheios de expectativa olhando para ele, ele coçou a cabeça novamente, parecendo completamente desinteressado. Naquele momento, Zephyr se aproximou dele e sussurrou. Darren está chegando. Pense bem, não deixe que ele ofusque você. Uma faísca brilhou nos olhos de Kuzan. Toda sua aura mudou e um fogo acendeu em seu olhar. Então, de repente, ele levantou a mão, fez um sinal de paz para a plateia e gritou com um sorriso. É isso mesmo. Sou o rival de longa data do Darren. Kuzan, fique de olhos abertos. Não vou deixar ele me superar de jeito nenhum. Ele então se virou abruptamente para olhar para Garp na plateia. Garp-san, ouvi dizer que você derrotou Patrick Redfield, o Red, o distante, e recusou uma promoção. Que foda. Da Haha-umf. Uma mão grande de repente tapou a boca de Kuzan. Zephyr, com o rosto escuro de raiva, agarrou-o pela cabeça e puxou-o para fora do palco enquanto suas pernas se agitavam descontroladamente. Kong. Sengoku. Suru. Garp acenou alegremente rindo. Buahaha. Kuzan, você também é muito legal. Sengoku, o que você está fazendo? A multidão ficou completamente perplexa. Momentos depois, Zephyr, com a expressão congelada, caminhou rigidamente de volta para a plataforma. Diante de um mar de olhares confusos, ele pigarreou 2 vezes. Aí, próximo, Gion, que esperava pacientemente, subiu as escadas de salto alto. Com um meito dourado na cintura, ela caminhou à frente com postura e fez uma saudação brusca. Zephyr Sensei. Zephyr sorriu em aprovação. Agora, esse era o tipo de aluno do qual ele poderia se orgulhar. Comandante Gion do Quartel-General da Marinha, por sua excelente conduta durante a defesa de Marineford e seu excelente desempenho e disciplina no treinamento. Em nome do Quartel-General da Marinha, eu promovo ao posto de Comodoro. Ele colocou a capa do Comodoro sobre os ombros dela. Gion fez uma saudação mais uma vez, depois foi até o microfone e falou simplesmente. Toda a glória pertence à justiça. Palmas, palmas, palmas. A cena voltou ao normal quando aplausos estrondosos irromperam. A energia da cerimônia reacendeu como se aquele momento absurdo anterior nunca tivesse acontecido. Vendo isso, Zephyr, Sengoku e os outros oficiais de alta patente exalaram em uníssono. Sim, esse é o Gion. Talento, força e charme extraordinários. Suru, sua irmã, é realmente extraordinária. Eles sorriram e assentiram, claramente satisfeitos. Mas eles estavam felizes demais, cedo demais. Porque antes mesmo que Gion pudesse terminar de falar, uma figura da multidão já havia invadido o palco, completamente sem ser convidada. Usando chinelos que deixavam os dedos dos pés expostos, shorts largos, um chapéu marrom e um palito de dente no canto da boca, Tokikaki caminhou com passos arrogantes, ficando orgulhosamente diante de Zephyr como se fosse o dono do lugar. O olho de Zephyr tremeu. Algo naquele sorriso ansioso e naquela energia vibrante lhe causou um arrepio de mau pressentimento. Lá embaixo, Kong, Sengoku e Tsuru observavam com olhos arregalados e mandíbulas cerradas. Zephyr Sensei. Tokikaki fez uma saudação torta, sua voz deliberadamente alta o suficiente para chamar a atenção de cada pessoa presente. Zephyr. Respirando fundo, Zephyr mal forçou um sorriso no rosto. Muito animado. Ele rapidamente se virou para se dirigir ao público, levantando a voz. Comandante Tokikaki do Quartel-General da Marinha. Em reconhecimento ao seu excelente desempenho na Batalha de Marineford, você é promovido a Comodoro. Ele colocou a capa do Comodoro sobre os ombros de Tokikaki com velocidade praticada e se inclinou baixando a voz. O tempo é curto. Tokikaki pule o discurso desta vez. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Tokikaki desapareceu com um som sibilante, reaparecendo na frente do microfone em um movimento rápido e rápido Soru, quase no nível de uma técnica secreta. Zephyr. Sob o olhar atento de inúmeras pessoas, flashes de câmeras e a gravação de Dendem Mushi, o rosto de Tokikaki ficou vermelho de excitação. Seu corpo tremia visivelmente. Fique calmo.
Fique tranquilo. Este é o seu momento. O mundo inteiro está de olho em você, Tokikaki. Esta é sua melhor chance de superar Darren. Gritando internamente, ele enfiou as mãos nos bolsos com indiferença forçada. Exibiu um sorriso presunçoso que achou encantador e se inclinou para o microfone com uma voz deliberadamente profunda. Olá a todos. Isso mesmo, eu sou o gênio do quartel-general da Marinha Tokikaki. Sim, eu sei que muitos de vocês já ouviram meu nome. Eu sou aquele que pode rivalizar com os monstros da Marinha. O futuro almirante. A personificação da justiça em pessoa. Ha 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 ha. Ele colocou as mãos na cintura e riu alto. Então avistou um grupo de mulheres na multidão. Seus olhos brilharam, e ele jogou o cabelo dramaticamente antes de acrescentar. Ah, e mais uma coisa, boas notícias, meninas. Ainda sou solteiro. Então, moças solteiras e esposas solitárias, se vocês estiverem curiosas sobre esse meu corpo perfeito e forte, sintam-se à vontade para entrar em contato. Sou especialista em servir as pessoas. Meu número Dendemushi é... Bum! Um enorme punho negro atingiu seu rosto, lançando Tokikaki como uma bala de canhão por toda a praça. Sob a luz brilhante do sol, em meio a seus uivos de agonia, um dente quebrado e sujo de sangue caiu no chão com um din-din. Zephyr-sensei, não seja precipitado. Zephyr-sensei, acalme-se. Zephyr-sensei. Vários fuzileiros navais correram para conter o furioso Zephyr que lutava como uma fera. Me solta. Eu juro que vou matar esse bastardo hoje. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 376. A ordem foi logo restaurada no local, mas os fuzileiros navais sentados abaixo do palco pareciam todos estranhamente rígidos, com os cantos dos olhos se contraindo e os ombros tremendo enquanto tentavam conter suas reações. Zephyr estava no palco, respirando pesadamente. Sua expressão oscilava entre sombria e sombria, as veias saltando na testa enquanto ele rangia os dentes de fúria. Kong esfregou as têmporas de dor, então se virou para Sengoku, cujo rosto estava se contraindo levemente, e disse com os dentes cerrados. Entre em contato com os principais veículos de comunicação logo após a cerimônia. Certifique-se de que eles cortem essa parte. Sengoku assentiu seriamente. Entendido, almirante da frota Kong. Já enviei alguém para cuidar disso. Só então Kong soltou um longo suspiro e relaxou um pouco. Próximo. Zephyr latiu com uma raiva mal contida. Lá embaixo, Yamakagi esfregou nervosamente seu cabelo cortado à escovinha e subiu cautelosamente no palco. Zephyr-sensei. Sob a expressão mortalmente negra de Zephyr, Yamakagi estremeceu e fez uma saudação. Zephyr olhou para o jovem simples e sincero à sua frente. Depois de respirar fundo, um sorriso forçado surgiu em seu rosto. Pelo menos você é agradável de se olhar. Enquanto falava, lançou um olhar assassino para Kuzan, que estava agachado num canto bocejando, e para Tokikaki, cujo rosto inchado se contorcia de dor ali perto. Uma dor aguda e inexplicável irrompeu em seu peito. Balançando a cabeça, Zephyr pegou a capa da marinha entregue pelo guarda e solenemente a colocou sobre os ombros largos de Yamakagi. Capitão Yamakagi do quartel-general da Marinha, por seu desempenho excepcional na defesa de Marineford, protegendo civis e resgatando camaradas feridos, você demonstrou o caráter de um fuzileiro naval excepcional. Em nome do quartel-general da Marinha, eu promovo a Comodoro. Zephyr olhou para Yamakagi com um sorriso muito mais genuíno e disse encorajadoramente. Continue assim. Busque a justiça em que você acredita com firmeza e firmeza. Sim, Zephyr-sensei. Yamakagi fez outra saudação, permanecendo alto e orgulhoso. Zephyr assentiu e fez um gesto para que ele se fosse. Prossiga. Depois do que aconteceu com Kuzan e Tokikaki, não havia como ele deixar qualquer um dos outros falar diante de uma multidão daquele tamanho novamente. Perder a face era uma coisa. Ele realmente sentia que seu coração não aguentaria outro choque como aquele. Embora o resto dos estagiários parecesse relativamente normal, quem sabia que tipo de brilho inesperado eles poderiam demonstrar? É melhor prevenir do que remediar. A partir daí, o restante da cerimônia de premiação transcorreu sem problemas e retornou à sua forma original. Sob a atmosfera solene e os olhares de admiração dos fuzileiros navais e do público, um após o outro, os jovens fuzileiros navais determinados e enérgicos subiram ao palco para receber suas homenagens. Onigumo, Doberman, Dalmatian, Straverre. Um após o outro, eles se destacaram. Os sorrisos nos rostos de Zephyr, Sengoku e outros oficiais da Marinha retornaram gradualmente. Em menos de meia hora, todos os cadetes do campo de treinamento, exceto Darren, que ainda estava ausente, receberam suas homenagens. Eles agora estavam em uma linha reta atrás de Zephyr, cada um envolto em uma capa da Marinha, do capitão ao contra-almirante, orgulhosos e altos. Com a brisa fresca do mar soprando pela praça, suas capas brancas imaculadas de justiça tremulavam ao lado das bandeiras de gaivotas voando acima, batendo ruidosamente em uníssono, irradiando uma força majestosa e inspiradora. Lá na primeira fila da plateia, ao ver que todos os cadetes haviam sido premiados, o rosto de Kong escureceu mais uma vez. Ele se virou para Sengoku com uma carranca. Aquele garoto Darren já chegou? Que diabos ele está fazendo? Sengoku enxugou o suor frio da testa e sussurrou. Ele deve chegar a qualquer momento, almirante da frota Kong. Que tal começarmos entregando as medalhas a Sakazuki e Borsalino? Kong cerrou os dentes. Na verdade, não temos escolha. Com isso, Kong e Sengoku se levantaram abruptamente de seus assentos. O movimento repentino imediatamente chamou a atenção da multidão e da mídia. Todos esticaram o pescoço, tentando ver melhor. Kong caminhou lentamente até a plataforma e então se virou para encarar o mar de pessoas abaixo com uma expressão solene. Como todos sabem, durante a batalha para defender Marineford, o quartel-general da Marinha demonstrou uma vontade e um espírito inabaláveis. Entre os que mais se destacaram, estavam alguns dos nossos jovens talentos. Ele fez uma pausa e de repente gritou com uma voz profunda.
Sakazuki deu um passo à frente. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma figura alta apareceu na borda da praça. Vestindo um elegante terno carmesim e botas militares pretas e polidas, ele caminhava com passos rígidos e firmes. Um cap militar projetava uma sombra sobre a maior parte do seu rosto. Presa ao peito, havia uma rosa vermelha vibrante e vermelho sangue. Contra-almirante Sakazuki, o infame monstro do quartel-general da Marinha. Assim que Sakazuki entrou na praça, um ar frio e opressivo tomou conta da multidão. Sob a pressão, muitos sentiram um arrepio na espinha. Passo a passo ele subiu a plataforma. Se alguém tivesse medido seu passo, teria ficado atordoado. Cada passo era exatamente o mesmo, como o balanço de um pêndulo antigo. Zephyr Sensei. Sakazuki levantou a mão em uma saudação rápida. Zephyr olhou para o estudante feroz à sua frente e sorriu. Finalmente chegou. Parabéns, Sakazuki. Sakazuki fez uma pausa antes de responder calmamente. Obrigado por toda sua orientação. Zephyr riu e balançou a cabeça, depois se virou para Kong. A promoção a vice-almirante tinha que ser conferida pessoalmente pelo almirante da frota. Kong sorriu. Estou ansioso pelo dia em que poderei colocar a capa do almirante sobre seus ombros. Ele pegou a capa de um guarda próximo e a colocou em Sakazuki. Em nome do almirante da frota do quartel-general da Marinha, eu promovo Sakazuki ao posto de vice-almirante. A cerimônia foi concluída. Quando Sakazuki se afastou, Kong gritou mais uma vez. Borsalino deu um passo à frente. Nenhuma resposta. Todos se viraram para a entrada da praça, mas não havia ninguém lá. Kong franziu a testa e chamou novamente. Borsalino deu um passo à frente. No segundo seguinte, já vem, já vem. Incontáveis fótons dourados se reuniram em uma silhueta alta. Borsalino se materializou com as mãos erguidas em uma falsa rendição, exibindo uma expressão de inocência exagerada. Desculpe, desculpe, quase cheguei atrasado. A multidão. Kong respirou fundo, abrindo e fechando os punhos. Agora ele entendia por que Zephyr quis dar um soco nele antes. Olhando para o sorriso descarado de Borsalino, ele sentiu o mesmo desejo. Reprimindo seu impulso, Kong agiu rapidamente durante o processo. Em nome do almirante da frota do quartel-general da Marinha, promovo Borsalino ao posto de vice-almirante. Ele colocou a capa do vice-almirante nas mãos de Borsalino e então olhou para Zephyr. Como se sentisse algo, todo o local gradualmente ficou em silêncio. Todos prenderam a respiração e se viraram em direção à entrada da praça, esperando em silêncio. Esperando que seu personagem principal finalmente faça sua entrada. Alguns segundos depois, uma figura apareceu diante deles. Com cabelos pretos levemente desgrenhados, um charuto aceso entre os lábios, uma constituição alta e imponente, uma espada longa branco-prateada pendurada na cintura e uma gravata preta frouxa sob o terno, ele estava ali sob a luz do sol. O visual desgrenhado não fazia parecer desleixado, apenas lhe conferia um charme rude e indomável. Seu rosto marcante, uma mistura de beleza e energia selvagem, cativou a todos instantaneamente. Naquele momento, uma onda de aplausos irrompeu pela praça. Civis e soldados gritavam e berravam, repórteres tiravam fotos como loucos, flashes disparavam sem parar, e em meio a tudo isso, gritos frenéticos de mulheres animadas. Comodoro Rogers Darren do quartel-general da Marinha, o homem que roubou o título de monstro rei do Mar do Norte. Capítulo 377. No momento em que aquela figura apareceu, a praça inteira entrou em erupção. Repórteres de todas as agências de notícias avançaram como lobos, lutando desesperadamente pelo melhor ângulo. É o Darren. O Darren finalmente chegou. Kuzan, que estava preguiçosamente relaxado, de repente se levantou, com os olhos brilhando de excitação enquanto acenava entusiasticamente. Ao lado dele, Tokikaki olhou para a multidão animada, especialmente para as mulheres gritando, e não pôde deixar de zombar e murmurar. Tique roubando meus holofotes de novo. Ele não percebeu que Gion, que havia sido fria e indiferente o tempo todo, de repente se iluminou no momento em que viu Darren. Sengoku soltou um longo suspiro e o peso em seu peito finalmente diminuiu. Se aquele pirralho do Darren ainda não tivesse aparecido, o almirante da frota Kong poderia ter explodido. Os aplausos da multidão aumentaram como uma onda. Esse é o Comodoro Darren. Ouvi dizer que ele derrubou todo o quartel-general dos piratas das feras sozinho. Isso é notícia velha. Ele destruiu sozinho a frota voadora do grande pirata Shiki. Aquela espada na cintura dele é a Emma? Aquela que perfurou uma ilha com um só golpe? Não, dizem que Emma é uma espada negra amaldiçoada. Aquela é de prata. O monstro do quartel-general da Marinha. Não apenas poderoso, mas ridiculamente bonito também. Sério, ele é menos como monstro e mais como cavaleiro perfeito. Ele é tão lindo. Darren-sama, case comigo. Eu te amo, Darren-sama. O local inteiro fervilhava de entusiasmo e admiração. Poder, riqueza, posição social, fama, aparência, charme. Para ser franco, Rogers Darren era a própria definição de perfeição. Os homens queriam ser ele. As mulheres queriam estar com ele. Imerso na admiração, Darren caminhou pelo tapete vermelho com um sorriso calmo. Não havia nenhum traço de nervosismo ou hesitação. Ele sentiu como se tivesse nascido para momentos como esse. Ele mereceu tudo isso. Passo a passo, o Comodoro caminhou em direção à plataforma. Sob o olhar atento da multidão, ele subiu e fez uma saudação rápida. Almirante da frota Kong. Almirante Sengoku. Zephyr Sensei. Os três homens abriram sorrisos simultâneos, cheios de orgulho e aprovação. Deixando de lado força, talento e potencial, a aparência de Darren por si só era desarmante. O olhar pensativo de Sakazuki, o sorriso malicioso de Borsalino, o fogo preguiçoso de Kuzan. Comparado a eles, Darren era praticamente o garoto de ouro dos fuzileiros navais, o rosto perfeito para eles. Só de ficar ali parado, ele exalava simpatia. Até mesmo Kong e os outros que nunca se consideraram superficiais, tiveram que admitir. Quando se tratava de representar a imagem dos fuzileiros navais,
Darren era uma escolha perfeita. Seu pirralho, por que demorou tanto? Sengoku lançou um olhar furioso para Darren. Zephyr riu e dispensou o assunto com um gesto. Deixa pra lá. Não é como se estivéssemos atrasados. Depois de lidar com as palhaçadas de Kuzan e Tokikaki antes, Zephyr achou Darren ainda mais agradável aos olhos. Kong sorriu. Darren, você esperou por esse dia por muito tempo, não é? Darren sorriu calmamente. Sim, almirante da frota. O sorriso de Kong se alargou, claramente satisfeito. Ele levantou a cabeça, e sua voz profunda e autoritária ecoou pela enorme praça através do microfone. O comodoro Rogers Darren, do quartel-general da Marinha, alcançou feitos militares notáveis. Destacou-se na defesa de Marineford e se formou como o primeiro da turma no campo de treinamento de oficiais do quartel-general da Marinha. Kong ficou de pé, com o peito estufado, e pegou uma capa nova de fuzileiro naval das mãos de um guarda. Após cuidadosa deliberação do quartel-general da Marinha, eu, como almirante da frota do quartel-general da Marinha, concedo a Rogers Darren uma promoção especial ao posto de vice-almirante. Ao ouvir sua voz, aplausos estrondosos percorreram o local como um maremoto. Kong desdobrou um novo manto de justiça e o colocou sobre os ombros de Darren com um sorriso caloroso e satisfeito. Darren, espero que você corresponda a todas as nossas expectativas, e mais importante, a honra e a justiça que essa patente representa. Darren se endireitou e fez uma saudação solene. Toda a glória pertence à justiça. Palmas, palmas, palmas. Uma salva de palmas irrompeu novamente. Kuzan estava tão entusiasmado que quase bateu palmas, murmurando para si mesmo, como esperado do meu rival de longa data. Seu pirralho, agora diga a todos como você se sente, disse Zephyr, dando uma piscadela sutil para Darren. Darren olhou para Kong e Sengoku, e ambos lhe deram acenos encorajadores. O recém-promovido vice-almirante sorriu, deu um leve aceno de cabeça e se aproximou do microfone. No momento em que ele se moveu, a multidão barulhenta se aquietou instantaneamente. O local mergulhou em um silêncio sinistro. Os repórteres se apressaram para pegar seus gravadores e blocos de notas, com os rostos cheios de expectativa. Inúmeros olhares se fixaram em Darren, a pressão silenciosa pesando sobre seus ombros. Estava na hora. Olhando para a multidão, os rostos dos oficiais da marinha abaixo e as centenas de câmeras apontadas para ele. Darren sentiu uma ambição desconhecida crescendo rapidamente em seu peito, queimando como fogo atrás de seus olhos. Zephyr Sensei lhe disse para fazer um discurso empolgante, algo para levantar o ânimo dos fuzileiros navais. Os olhos de Darren se estreitaram ligeiramente. Um sorriso lento surgiu no canto dos seus lábios. Ah, ele agitaria os espíritos deles, com certeza. Talvez, não da maneira que eles esperavam. Este discurso pode muito bem ser sua chance. Darren respirou fundo e começou, com a voz firme e cheia de confiança. Hoje é um dia que vale a pena comemorar. Como todos sabem, a cerimônia de promoção de hoje é em grande parte resultado da recente batalha em defesa de Marineford. Naquela grande e turbulenta guerra, nossas forças justas esmagaram as ambições selvagens do lendário pirata Shiki, o Leão Dourado. Ele sonhava em invadir Marineford, em afundar a fortaleza mais forte do mundo no mar. Ele chegou a derrubar uma ilha inteira para fazer isso acontecer. Darren levantou a mão e fechou-a em punho. Mas ele falhou. Sim, ele estava destinado ao fracasso. Provamos uma coisa, sem sombra de dúvidas, os fuzileiros navais são a força militar mais poderosa dos mares. Nem mesmo o poder combinado de Shiki, Big Mom e Kaido conseguiu invadir a terra sagrada da justiça. Ao ouvir suas palavras, os fuzileiros navais abaixo inconscientemente endireitaram as costas, com os rostos iluminados de orgulho. Alguns dos mais jovens não conseguiram evitar gritar, e suas vozes se elevaram acima da multidão. A justiça prevalecerá. Os fuzileiros navais são os mais fortes. Nós realmente somos incríveis. Isso mesmo. Até os civis começaram a aplaudir. Vendo isso, os três que estavam atrás de Darren, Kong, Sengoku e Zephyr, trocaram olhares e sorriram. Esse garoto, ele não é nada mal. Darren assentiu e sorriu enquanto esperava a onda de aplausos passar. Sim, a justiça prevalecerá. Disso não tenho dúvidas. Mas, de repente o vice-almirante bateu com a palma da mão no pódio, quebrando-o em pedaços. Seu rosto se contorceu de fúria. Tudo isso não passa de uma besteira delirante. O grito agudo e frio perfurou o ar como uma onda de choque. Todos na praça congelaram como se tivessem sido atingidos por um raio, ofegantes, incrédulos. Esta não foi uma vitória gloriosa. Os olhos de Darren brilharam com intenção assassina enquanto ele brandia o braço com força. Atrás dele, os rostos de Kong, Sengoku e Zephyr mudaram drasticamente. A batalha de Marineford foi um fracasso completo e absoluto. Capítulo 378. A defesa de Marineford foi um fracasso completo e absoluto. O rugido furioso do recém-promovido vice-almirante ecoou por todo o local, saindo de todos os alto-falantes e sendo transmitido em tempo real para todas as unidades da Marinha através dos mares via Dendenmoshi. Naquele instante, fuzileiros navais ao redor do mundo olhavam fixamente para suas telas, com os rostos pálidos enquanto observavam o vice-almirante de olhar penetrante e semblante sério do outro lado da linha. Era como se tivessem sido atingidos por um raio. O local em si estava mergulhado em um silêncio mortal. Fuzileiros navais e civis ficaram paralisados, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ouvir. A batalha de Marineford foi um fracasso? Mas não repelimos com sucesso a invasão dos três grandes piratas? Aquele não era Shiki, o Leão Dourado? Ele até deixou cair uma ilha flutuante em cima da gente. Nós protegemos nossa casa. Isso deveria ter sido uma vitória.
O almirante da frota Kong e o almirante Sengoku não disseram a mesma coisa? Sussurros percorreram a multidão. Todos os olhos se voltaram para a plataforma, encarando o vice-almirante com incredulidade. Atrás de Darren, Kong, Sengoku e Zephyr estavam igualmente atordoados com expressões congeladas. Isso não era o que eles tinham combinado. O Darren não deveria ter feito um discurso inspirador? Algo para mobilizar os fuzileiros navais? Por que ele negava totalmente o significado da guerra? Como ele pôde rotular a grande batalha de Marineford como um fracasso completo? Ou seria alguma nova técnica de fala da qual eles nunca tinham ouvido falar? Por um momento os três ficaram parados, sem saber se deviam impedi-lo ou não. A mudança repentina de tom os pegou completamente desprevenidos. Em outro lugar, Gion e os outros estavam visivelmente confusos, tentando entender o que Darren queria dizer. Borsalino olhou para as costas de Darren e deu um pequeno sorriso intrigado. Sakazuki abriu os olhos lentamente, um brilho sutil cintilando em suas profundezas. Então, vice-almirante Darren. Discordo. A batalha de Marineford foi a nossa vitória. Um jovem soldado da marinha levantou a mão de repente, rangendo os dentes e gritando com coragem. Sim, nós defendemos nossa casa. Outro comandante se levantou abruptamente, sua voz firme em protesto. Isso foi um desastre e você salvou esta ilha. Todos nós o respeitamos. Mas você não pode apagar os esforços e sacrifícios que todos fizeram. Um comodoro falou visivelmente indignado. De outra parte da multidão, uma garotinha começou a chorar. É isso mesmo, meu irmão. Capitão City, ele deu a vida para proteger Marineford. Ele morreu como um herói. Como isso pode ser chamado de fracasso? Um por um, fuzileiros navais e civis se levantaram e começaram a falar em ondas. Nenhum deles questionou as conquistas de Darren, eles o admiravam e respeitavam profundamente. Mas eles não aceitaram que ele rotulasse a batalha de Marineford como um fracasso. Eles perderam muitos familiares, amigos, camaradas, parceiros. O custo foi enorme. Para eles, a alegria da vitória era o último conforto para seus corações enlutados. Eles se recusaram a acreditar que aquilo pelo que lutaram e sangraram não tinha sentido. Eles não permitiriam que ninguém tirasse sua vitória. Enquanto as emoções da multidão aumentavam, Sengoku franziu a testa e instintivamente deu um passo à frente, pronto para interromper a cerimônia e retomar o controle da situação. Mas uma mão firme pousou em seu ombro, parando-o. Ele se virou confuso e viu Kong balançar a cabeça. É tarde demais. A expressão de Kong era complicada, sua voz carregada de significado enquanto ele suspirava. Sengoku congelou. Ele olhou novamente para a multidão. Inúmeros rostos cheios de confusão, frustração e até mesmo suspeita. Todos os olhares estavam fixos no vice-almirante da marinha, aguardando ansiosamente suas próximas palavras. Sim, não poderia ser parado agora. Darren tinha acendido alguma coisa e a menos que ele pudesse oferecer uma explicação convincente e satisfatória, não apenas para os presentes, mas para os fuzileiros navais assistindo do outro lado do mundo via Dendenmushi, isso não terminaria bem. Com esse pensamento, Sengoku viu seus olhos serem atraídos mais uma vez para as costas de Darren, sussurrando em seu coração. Darren, o que você está tentando fazer dizendo tudo isso? O local estava em silêncio absoluto. Até o som da respiração era cristalino. Inúmeros olhares se fixaram em Darren, arrebentando-o como uma onda invisível. A pressão era sufocante, o suficiente para destruir um homem inferior, mas Darren apenas sorriu. Então, vocês todos querem que esta seja uma vitória gloriosa e digna de comemoração, não é? Ele perguntou calmamente. Ninguém falou, mas todas as cabeças na plateia concordaram em uníssono. A curva dos lábios de Darren se aprofundou, contorcendo-se em um sorriso frio e zombeteiro. Eu vejo. Sim, todos vocês querem acreditar que isso foi uma vitória. E de certa forma, claro, você poderia dizer que foi ótimo, ponto. Antes que alguém pudesse reagir com alívio, sua voz de repente explodiu como o rugido de uma fera. Seus braços se estenderam com fúria. Nós vencemos ao deixar piratas imundos, perversos e vis invadirem nossa sede. As palavras ecoaram pela multidão. Os rostos ficaram pálidos de choque. Nós vencemos ao transformar a Terra Santa da Justiça no deserto devastado que você vê diante de você. Sua voz ficou mais aguda, cada palavra mais grave. Os suspiros ecoaram mais alto agora, agudos e penetrantes. Os fuzileiros navais, supostamente a potência suprema do mundo, foram reduzidos a brinquedos. Fracos, expostos, abandonados à mercê de desafios e humilhações. Sua raiva atingiu o ápice. Uma tempestade de pressão varreu todos os cantos da praça. A cor sumiu de todos os rostos. Darren levantou os dois braços e seu olhar percorreu friamente a multidão abaixo da plataforma. Aqueles olhos de aço furiosos, implacáveis, eram afiados demais para qualquer um encarar. Então me digam, todos vocês, quando piratas podem invadir descaradamente o coração da justiça global? Quando os fuzileiros navais não podem fazer nada além de se defender, forçados a assistir impotentes enquanto o inimigo dá de ombros e diz, chega de brincar antes de ir embora. Quando o mundo inteiro vir o quão fracos realmente somos, vir que esta chamada Marineford sagrada não tem nada de especial, afinal, esta guerra. Darren levantou a cabeça, os olhos brilhando com um fogo frio que poderia queimar aço. Suas palavras caíram como âncoras, lentas, pesadas e inevitáveis, afundando profundamente em cada coração da multidão. Você ainda pode chamar isso de vitória. Todos ficaram congelados no lugar. Darren rugiu, com as veias saltando de fúria. Uma onda avassaladora de força irrompeu dele, espalhando-se como uma onda gigante, sacudindo os céus e a terra. O vento uivava. Relâmpagos cortavam o céu. O mundo inteiro parecia tremer. Responda-me.
Capítulo 379. Responda-me. O rugido furioso do vice-almirante ecoou pela praça como um trovão em terra seca, e ecoou por todas as bases da marinha no mundo inteiro. Foi ensurdecedor. A onda de choque do Aqui do Conquistador varreu o ar, arremessando roupas e sacudindo as almas de todos os presentes. Mas mesmo essa força avassaladora não se compara ao peso das palavras de Darren. Sua voz, afiada como uma lâmina, penetrou diretamente no coração de cada fuzileiro naval, deixando suas mentes em branco com um silêncio atordoante. Ninguém falou, ninguém ousou, porque no fundo, todos eles sabiam. A grande batalha para defender Marineford foi realmente uma vitória? Esta deveria ser a fortaleza dos fuzileiros navais, a terra santa da justiça. E ainda assim, ele havia sido invadido por piratas. Depois de matar dezenas de milhares e reduzir a maior parte de Marineford a escombros, eles se viraram e partiram com arrogância e facilidade. E os chamados governantes do mar, os fuzileiros navais, não fizeram nada além de observar. Como isso poderia ser uma vitória? Isso foi uma derrota. Isso foi uma vergonha para os fuzileiros navais. Darren gritou, sua raiva transbordando, olhos vermelhos de fúria. A multidão se agitou visivelmente abalada. Seus rostos se contorceram em conflito, seus corações se agitaram com tristeza, confusão e negação. Zephyr, Sengoku e Kong trocaram olhares, bocas abertas, mas nenhuma palavra saiu. No final, eles também ficaram em silêncio, porque nem eles conseguiram argumentar contra isso. Darren estava certo. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Borsalino. O olhar feroz de Sakazuki se aguçou, e seus punhos enluvados se fecharam lentamente. Na plataforma alta, Darren respirou fundo, como se estivesse lutando para controlar suas emoções. Ele olhou para os inúmeros rostos abaixo, muitos marcados pela tristeza, dúvida e dor, e finalmente soltou um suspiro. Eu sei, essas palavras são difíceis de aceitar, mas elas são a verdade. Não importa o quanto disfarçamos, não importa o quanto tentamos esconder, a verdade ainda é a verdade. Nossa terra santa da justiça quase foi tomada. O quartel-general da marinha quase afundou no mar, reduzido a pó, e uma piada aos olhos do mundo. Ele parou por um momento, a hesitação brilhando em seus olhos, mas foi rapidamente substituída por determinação. Há alguns dias, a alta cúpula da sede falou comigo sobre essa cerimônia de formatura. Todos concordaram. Depois de tudo que sofremos na guerra, o trauma e a perda já eram pesados o suficiente. Eles não queriam sobrecarregar a todos com mais peso, então me pediram para fazer um discurso inspirador. Almirante da frota Kong, Almirante Sengoku. Suas preocupações eram válidas. Honestamente concordei com eles no início. Nós comemoraríamos, levantaríamos nossos ânimos, reconstruiríamos Marineford e tudo voltaria ao normal. Mas você sabe de uma coisa? Um brilho de tristeza brilhou nos olhos de Darren. Eu não consegui fazer isso. Achei que conseguiria, mas quando chegou a hora, não consegui dizer as palavras. Porque quando olho para todos vocês, quando vejo a dor que vocês estão escondendo, sua tristeza por entes queridos, por amigos, por amantes e companheiros perdidos. Quando ouço essas palavras vazias tentando pintar um quadro de paz, eu simplesmente não consigo fazer isso. Tudo que vejo é tristeza. Ao meu redor, ruínas. Não posso negar essa dura e amarga realidade. Darren cerrou os punhos com força. Eu acho difícil não ficar com raiva. Ele levantou a cabeça e seu olhar penetrante percorreu todos os rostos na multidão. Até os piratas entendem o significado da vingança, mas os fuzileiros navais se encolhem. Sim, admito. Estamos com dor. Estamos sob pressão. Marineford precisa ser reconstruída. Os feridos precisam de cuidados. Os mortos precisam ser homenageados. Precisamos de financiamento. O quartel-general da Marinha está à beira do precipício. Eu sei que você está com medo. Mas nós, os justos fuzileiros navais, vamos ficar parados e deixar os piratas exibirem seu poder acima de nossas cabeças? Vamos deixá-los correr livremente em nossos mares? Vamos engolir essa humilhação e rastejar pela vida como covardes. A cada verso, sua voz se elevava mais aguda e apaixonada. Os rostos na praça ficavam vermelhos, os olhos cheios de emoção. Não, os olhos de Darren ardiam em um vermelho vivo. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão com força. Somos fuzileiros navais. Carregamos a justiça em nossos ombros. Quando confrontado com piratas e sua maldade, eu digo isto. Ele respirou fundo e sua voz ecoou como um trovão pelos céus. Sem concessões. Num instante a multidão explodiu. Bem dito. Sem concessões. É isso mesmo. O luto não trará os mortos de volta. Aqueles piratas ainda estão no novo mundo. Vamos lutar contra eles. Guerra. Guerra. Um após o outro, os fuzileiros navais se levantaram, a dor substituída por uma fúria fervilhante. As chamas da raiva arderam intensamente. Eles acenaram com os braços, com os olhos fixos no homem no palco, Rogers Darren. Para eles, ele era agora a esperança da verdadeira vitória. O rosto de Sengoku ficou pálido. Nada disso aconteceu como ele imaginou. Darren estava se preparando para uma guerra em grande escala contra os grandes piratas do Novo Mundo. A expressão de Kong escureceu, ficou turva e inconstante. Ele não esperava que Darren tomasse o palco daquele jeito, provocando as emoções de todo o exército. A situação havia saído do controle. Zephyr ficou atordoado, abalado pelo que estava testemunhando. Borsalino finalmente deu um sorriso satisfeito e murmurou para si mesmo, quase inaudível. Você realmente se esforçou. Darren. Ao lado dele, os olhos de Sakazuki brilharam com uma intensidade renovada. Tokikaki engoliu em seco, nervoso, lançando olhares ao redor da multidão que se aglomerava rapidamente. Sem concessões. Quando os gritos atingiram o auge, Darren levantou os braços e berrou. Deixaremos os piratas continuarem a cruzar os mares?
Deixaremos que a bandeira da justiça seja manchada de imundície? Permitiremos que esse grande e livre oceano caia nas mãos de criminosos? Nunca, eu juro, nunca abandonaremos nosso dever de caçá-los. Irmãos de armas, camaradas, confiem em mim, nós venceremos. Em meio a uma tempestade de gritos de guerra e rugidos estrondosos, sob um mar de punhos erguidos e os olhos do mundo observando do quartel-general da Marinha e além, o recém-nomeado vice-almirante desembainhou a espada da cintura, sua lâmina brilhando enquanto apontava para o horizonte, em direção ao novo mundo. A era dos fuzileiros navais se escondendo em segurança acabou. O novo mundo é o nosso verdadeiro campo de batalha. Sua voz desafiadora ecoou para fora, carregada por uma onda de força que rasgou o ar, chicoteando sua larga capa de vice-almirante atrás dele como uma bandeira ao vento. Como se respondessem ao seu chamado, todas as bandeiras adornadas com gaivotas no quartel-general da Marinha ganharam vida em uníssono, bloqueando o céu. Darren ergueu sua espada e rugiu. A partir de hoje, após minha formatura, eu, Rogers Darren, assumirei a liderança e comandarei a base da Marinha G5 no Novo Mundo. Não recuaremos até que a missão esteja completa. Ele respirou fundo e gritou com todas as suas forças. Erradiquem todos os piratas. Nesse momento, um grito de espada cortou o ar como um raio. Bum! Um raio de energia negra e avassaladora irrompeu da terra, rasgando o céu e pairando bem acima do quadrado. Todos reconheceram a lâmina imediatamente. A espada amaldiçoada, Emma. Emma tremeu violentamente, ressoando com o inflexível espírito de luta de seu mestre. Sua aura arrepiante se espalhou, atiçando a fúria e a sede de sangue em cada fuzileiro naval. Sem concessões. A multidão irrompeu novamente, uma onda de fúria. Seus olhos brilhavam vermelhos de intenção assassina. Ir à vela. Caçar os piratas. Cusa agitou os braços freneticamente com o rosto vermelho de paixão. Abaixo do palco, Garp quebrou seu banco em pedaços e rugiu, com os dentes cerrados. Estou saindo agora mesmo, para matar aquele desgraçado do Roger. Kong, Sengoku e Zephyr ficaram congelados, sem palavras, diante da tempestade que se aproximava. Acabou. Por fim, um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Darren. Era a hora do golpe final. Cerrando o punho, ele levantou a voz com convicção resoluta. Todos vocês que carregam a justiça, juntem-se a mim na linha de frente. Ele deu um sorriso ousado. Desta vez eu vou te guiar, até a verdadeira vitória. Com o estrondo agudo, Darren embainhou sua espada. Seu manto branco como a neve ondulava atrás dele, pesado com uma determinação férrea. A justiça prevalecerá, e eu estarei esperando por você, na Fortaleza da Justiça. Capítulo 380. Gabinete do Almirante da Frota, Quartel-General da Marinha. Bang! Kong bateu o punho na mesa, quebrando-a em lascas que se espalharam pela sala. Darren, seu desgraçado. Eu te disse para levantar o moral, não para começar uma guerra. Ele rugiu com o peito arfando enquanto olhava para o vice-almirante calmamente relaxado no sofá à sua frente, fumando um charuto como se nada tivesse acontecido. A fúria em sua voz fez o teto do escritório do almirante da frota tremer. Pedaços de gesso caíram das paredes. Sengoku permaneceu em silêncio por perto, sem nem ousar respirar. Garp sentou-se em frente a Darren, mastigando alegremente Senbei. Zephyr tinha uma mão sobre o rosto em angústia silenciosa. A expressão de Tsuru era ilegível, tingida de emoções complicadas. Sakazuki permaneceu inexpressivo. No canto, os lábios de Borsalino se curvaram em um sorriso fraco e divertido. Kuzan ficou atrás de Garp, com os olhos brilhando enquanto observava a cena se desenrolar. Apenas uma hora havia se passado desde a cerimônia de formatura e premiação do campo de treinamento de oficiais. Mas foi tempo suficiente para que o discurso inflamado do vice-almirante Rogers Darren causasse uma onda de choque por todo o quartel-general. A tensão estava a todo vapor. Dezenas de oficiais já haviam apresentado pedidos para serem alocados na filial do G5 no Novo Mundo. Antes mesmo que Kong tivesse tempo de analisar as consequências, ele deu um sorriso forçado para parabenizar Darren pela cerimônia. Depois voltou furioso para seu escritório e imediatamente convocou uma reunião de emergência. Agora, ele estava furioso. Darren, você não vai se explicar? Ao ver Darren ainda sentado ali calmamente, fumando seu charuto sem pressa, Kong cerrou os dentes com tanta força que eles quase quebraram. O que exatamente você está tentando fazer? Darren olhou para cima como se tivesse sido pego de surpresa. Almirante da frota Kong, senhor, ele disse inocentemente, eu não estava apenas cumprindo a tarefa que me foi atribuída? Ele falou com um ar de convicção justa, fazendo um discurso para levantar o moral dos nossos fuzileiros navais, injetando paixão e força muito necessárias às nossas tropas. Então, sem hesitar, ele acrescentou com naturalidade. Diga-me você, funcionou ou não? A boca de Sengoku se contraiu. Zephyr desviou o olhar e fez uma careta. Tsuru soltou um longo e silencioso suspiro. O sorriso irônico de Borsalino aumentou um pouco. O rosto de Kong passou de vermelho para roxo. Ele podia sentir que décadas de autodisciplina e calma que havia cultivado estavam prestes a ruir. Ele cerrou o maxilar e sibilou. Darren, você conhece o estado do quartel-general da Marinha, falta de verbas, perdas pesadas. O que precisamos agora é de descanso e recuperação. Não me diga que você não entende isso. Darren assentiu seriamente com um tom sincero. Concordo plenamente com o julgamento visionário do almirante da frota Kong. Kong quase cuspiu sangue no local. Concorda? Então por que diabos você deixou toda a marinha em frenesi? Ele não acreditou, nem por um segundo. Conhecendo esse pequeno punk, Darren não estava repentinamente transbordando de justiça. Ele estava deliberadamente atiçando a raiva e o ódio dos fuzileiros navais pelos piratas, manipulando a multidão e preparando o cenário para a guerra. Mas o que Kong não conseguiu descobrir foi, por que Darren estava tão desesperado para começar uma
O estado atual do quartel-general da Marinha exige descanso e recuperação, e concordo plenamente com isso. Darren sorriu enquanto falava. Mas isso não significa que, durante esse período, nós, fuzileiros navais, devemos simplesmente nos encurralar e permanecer na defensiva. Com essas palavras, Kong, Sengoku e vários outros oficiais superiores franziram as sobrancelhas. O que você quer dizer com isso? Sengoku levantou a cabeça, estreitando os olhos enquanto encarava Darren. Até Garp parou no meio da mordida, esquecendo momentaneamente seu senbei. Darren exalou uma lenta baforada de fumaça, curvando-se como um dragão no ar, e então sorriu. A batalha de Marineford foi, sem dúvida, um fracasso tremendo e uma vergonha para os fuzileiros navais. Acho que todos aqui concordariam com isso, não é? Kong abriu a boca, mas no final não disse nada. Os outros também permaneceram em silêncio. Nenhum deles conseguiu refutar a declaração de Darren. Não importa o quanto a divisão de relações públicas da Marinha tentasse glorificar a coragem e o sacrifício dos soldados, ela não conseguia mudar a realidade brutal. Sim, a defesa de Marineford pode ter sido uma posição valente, mas em termos de impacto mais amplo, não foi uma vitória. Os fuzileiros navais, orgulhosos porta-estandartes da justiça, encarregados de eliminar o mal, foram atacados à sua porta por apenas alguns piratas. Se Darren não tivesse intervindo no último minuto para virar o jogo, a própria Marineford poderia ter sido reduzida a escombros no fundo do mar. Se isso não era vergonhoso, o que era? Ao ver suas expressões, o sorriso de Darren se aprofundou. Sua voz era firme, até relaxada. Podemos nos enganar o quanto quisermos, mas nem todo mundo é tolo. A batalha de Marineford não mostrou ao mundo a nossa força. Expôs a nossa fraqueza. A guerra acabou. O tempo não pode ser revertido. Os 3 grandes piratas que nos invadiram, eles se foram há muito tempo, não podemos mudar isso. Ele jogou a cinza do charuto fora e se levantou lentamente com uma expressão afiada e rebelde. Neste momento, a reputação, o status e a autoridade dos fuzileiros navais em todo o mundo despencaram. Se continuarmos a descansar e nos recuperar, depois de sofrer um golpe tão humilhante, todas as potências do mundo, todos os piratas, chegarão à mesma conclusão. Eles deixaram piratas invadirem seus quartéis generais e nem sequer revidaram. Afinal, os fuzileiros navais não são tão assustadores assim. O silêncio no escritório ficou mais pesado. Os olhos frios de Darren percorreram todos os rostos na sala. Sua voz tornou-se cortante. Se não agirmos agora, reconstruir a dignidade e a glória dos fuzileiros navais se tornará quase impossível. Se não agirmos agora, os piratas vão nos desprezar. O governo mundial vai nos desprezar. Os países membros vão nos desprezar. Centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo vão nos desprezar. Até mesmo nossos próprios fuzileiros navais de patente mais baixa vão nos desprezar. Cada palavra atingiu como um trovão. As expressões na sala mudaram. Então, após um breve silêncio, uma voz rouca e sombria cortou o ar. Concordo com a avaliação de Darren. Sakazuki ergueu a cabeça. Seus olhos, frios e firmes sob a aba do boné, fixaram-se nos de Kong. Só sangue pirata pode lavar a vergonha daquela batalha. Não há outro jeito. A testa de Kong se contraiu. Ele se virou para olhar para Sakazuki, que o encarou de frente. Então ele olhou para Borsalino. Borsalino sorriu, estreitando os olhos enquanto ele intervinha. Eu também estou com o Darren. Quanto a Kuzan, Kong nem se deu ao trabalho de verificar. A expressão no rosto do garoto dizia tudo. Ele estava praticamente brilhando. Esses pirralhos malditos. Kong e Sengoku tiveram o mesmo pensamento ao mesmo tempo. Eles cresceram. Mas isso é uma coisa boa ou ruim? Ainda? Então, Darren, o que exatamente você está planejando fazer? Sengoku perguntou com a voz baixa e séria. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.